E Daniela, para começar, você poderia explicar para a gente de forma simplificada como que a IA da UNA consegue identificar possíveis sinais de alerta para o câncer de intestino, que foi aquele primeiro que vocês conseguiram fazer uma correlação da presença dessa doença nas pessoas, e tudo isso a partir de uma coisa simples, que é o exame de sangue, que a gente faz por qualquer coisinha, né? Explica para a gente, por favor. Tá legal. Para explicar, eu preciso falar um pouco sobre como a gente treinou essa ferramenta, né? Então, a gente pegou dados de pessoas que passaram por uma colonoscopia e a gente separou essas pessoas em dois grupos. Pessoas que tinham achados benignos, né? Ou seja, não tinham achados suspeitos na colonoscopia, tinham colonoscopias normais, e pessoas que ou tinham câncer, confirmado pela biópsia, ou tinham o adenoma avançado, que é uma lesão precursora do câncer. Então, tendo separado esses dois grupos, a gente foi atrás dos hemogramas que essas pessoas fizeram até 6 meses antes da colonoscopia. E a gente tentou identificar padrões que aconteciam nesses hemogramas que eram diferentes nas pessoas com câncer ou com adenoma das pessoas com resultados normais. Ou seja, a gente usou algoritmos de inteligência artificial para tentar identificar quais marcadores aumentavam ou diminuíam quando a pessoa tinha o câncer. Isso não quer dizer que a pessoa com câncer ou com adenoma avançado vai olhar para o hemograma dela, né? E aí, gente, só dando um contexto, né? Hemograma é aquele exame de sangue mais básico que a gente faz, né? Que conta as células vermelhas, as células brancas, então leucócito, linfócito, né? Não quer dizer que ela vai olhar para o exame dela, ou que o médico vai olhar e que ele vai conseguir ver no olho que aquele marcador está alto ou está baixo. Não quer dizer isso, quer dizer que comparado ao grupo sem câncer, existem alterações que são relevantes. E aí, uma vez tendo treinado esse algoritmo, agora a gente consegue olhar para um resultado de um hemograma novo e dizer se esse hemograma ele se parece mais com aquelas pessoas com câncer ou com as pessoas saudáveis. Daniela, e quando a gente olha assim hoje, né, para o avanço da área da saúde, a gente vê vários testes super complexos, né, como os genômicos. Como que você vê a importância de desenvolver um novo teste, né, ou um novo método, né, de diagnóstico a partir de um exame de sangue que acaba sendo mais genérico? E quais são os principais desafios que vocês tiveram no início do projeto e quais vocês ainda enfrentam, tanto do ponto de vista técnico, quanto também do ponto de vista de acesso aos dados para treinar esses modelos? Tá legal. Sobre esses testes genômicos, né? Eles são testes com ótima acurácia, né? Eles buscam basicamente DNA tumoral no nosso sangue, é até chamado de biópsia líquida. Então, eles são super, super acurados. Mas eles são extremamente caros, porque são exames muito específicos. Eles chegam a custar US$ 1.000, né? Então, eles são muito usados, por exemplo, para predição de recidiva, né? Que é quando pessoas já foram curadas de um câncer, mas tem que verificar se esse câncer não volta, né? Basicamente isso. Já a gente tá lidando com o outro lado da ponta, que é o rastreamento do câncer. E rastrear câncer é extremamente complexo, porque encontrar uma pessoa com câncer dentre pessoas saudáveis é mais ou menos como procurar uma agulha no palheiro. E o que a gente consegue fazer com esses exames que são super acessíveis, já são feitos pela maioria da população, é tirar parte da palha desse palheiro para otimizar o processo do rastreamento. E aí, sobre os desafios, né? É claro que a gente teve desafios técnicos, principalmente com relação à obtenção e qualidade dos dados para treinamento desses modelos, né? Então, a gente tem um sistema que é muito fragmentado e não interoperável, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem essa dificuldade. E com relação ao desafio, acho que o principal que a gente teve para treinamento desses modelos é o acesso e qualidade dos dados, né? Porque a gente tem um cenário no Brasil de muita fragmentação e de zero interoperabilidade, né? Então a gente tem dados muito diferentes com qualidades também muito diferentes em instituições distintas. Ô Daniela, vocês desenvolveram esse modelo aí para encontrar uma agulha no palheiro, como você bem disse, porque é difícil encontrar o paciente que tem câncer dentre os pacientes que estão sadios. E vocês começaram essa empreitada pelo o câncer de colo retal, que é o conhecido aqui como câncer de intestino. Só que, em outras oportunidades, vários representantes da UNA já mencionaram que o propósito é conseguir detectar precocemente
todos os tipos mais prevalentes de câncer. Por que vocês começaram com um de intestino? Teve algum fator preponderante nessa escolha? É porque ele é um dos mais incidentes na população ou porque as características da doença facilitam que vocês consigam fazer essa comparação da análise pela IA do que sai no hemograma com o que sai na colonoscopia? Na verdade, Elton, a gente não começou pelo câncer de intestino, a gente começou pelo câncer de mama. Esse foi o primeiro câncer que a gente abordou, muito por uma experiência pessoal de uma amiga que foi diagnosticada já numa fase metastática, né? E foi quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre a doença e descobri que ela tem uma taxa de cura altíssima quando é diagnosticado nas fases precoces, né? Mas infelizmente no Brasil a grande maioria não é detectado nas fases precoces. E a gente viu uma grande oportunidade de usar essa ferramenta para o câncer em geral. O câncer de mama, a gente já tem publicação na Nature Scientific Reports, a gente já tem aprovação da Anvisa para comercializar essa ferramenta, e a gente já tem pilotos rodando em diversas operadoras de saúde no SUS, a gente já tem até clientes, né? Então, essa ferramenta já está bem madura, na verdade. E agora a gente foi para o câncer de intestino muito pela incidência da doença, que vem crescendo bastante, né? Daniela, você falou então até questão do acesso aos dados, e aí eu imagino que, por exemplo, vocês começaram com o câncer de mama, e no câncer de mama vocês usavam outros tipos de dados, então, por exemplo, produtos de imagem e não só, por exemplo, de sangue? A gente também usou hemograma no câncer de mama, mas para rotular o hemograma, ao invés de usar colonoscopia, a gente usou mamografias, ultrassonografias mamárias e biópsias de mama, né? Então, o que muda é o rótulo do dado. E, obviamente, que o modelo ele vai identificar um padrão que não é o mesmo do padrão do câncer coloretal, né? Que é diferente. Apesar de ser o mesmo exame, são marcadores diferentes e um padrão diferente. Como que vocês trabalham com essa dificuldade que todos nós temos de desenvolver esses modelos complexos? Porque se a gente sabe a resposta, né? Como você falou, se eu consigo olhar no hemograma, o médico consegue olhar e identificar o padrão, não precisa de inteligência artificial. A IA vem justamente para nos ajudar nesse sentido. Então, como garantir a qualidade dado esse desafio? Essa pergunta, Diogo, ela é extremamente relevante, porque é muito fácil para um modelo de inteligência artificial que é muito robusto, ele encontrar um padrão que não para de pé no mundo real, né? Então, a gente sempre tem que checar por possíveis vieses e a gente sempre tem que validar externamente os modelos que a gente produz, os modelos que a gente treina, né? Então, a gente sempre busca realidades diferentes. Então, eu quero usar dados do SUS e dados privados, quero usar dados de diferentes regiões geográficas brasileiras. É importante dizer, né, que a população brasileira é a mais geneticamente diversa do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que isso é uma grande oportunidade, também é um desafio, né? Então, eu preciso ter representatividade geográfica nesses modelos e eu preciso checar por tipos de vieses diferentes. Então, no coloretal, por exemplo, nesse paper que a gente publicou, a gente mostra que o modelo, ele performa de forma semelhante para mulheres e para homens. Mas a primeira vez que a gente treinou esse modelo, ele tinha um viés gigantesco. Porque o que acontece? Eu tenho mais mulheres fazendo colonoscopia, então eu tenho mais pessoas sem câncer sendo mulheres, mas eu tenho mais diagnósticos de homens, pela prevalência natural da doença. Então o modelo, apesar da gente não usar o sexo como uma feature, como uma característica, o hemograma dos homens, no geral, tem marcadores um pouco variados. Ele já via que era um homem e já aplicava uma probabilidade muito maior. Isso é um absurdo. Como é que você vai colocar no mundo real uma ferramenta que tem um viés de gênero que não faz nenhum sentido, né? Então, a gente identificou esse problema e a gente trabalhou nele até chegar nesse modelo que performa de forma semelhante para homens e mulheres. E, para nossa surpresa, esse modelo, ao equilibrar esse viés de gênero, também melhorou a performance. Ô, Daniela, você mencionou que vocês querem usar, a UNA quer usar dados que vêm do SUS e dados que vêm da rede privada. O SUS é o Sistema Único de Saúde público mais abrangente do mundo e produz uma quantidade de dados absurdos. Tanto é que ele é agregado lá no DataSUS. Muitos pesquisadores recorrem aos dados e tal. Só que, e o que a UNA fez foi conseguir identificar, em um exame simples, que é o hemograma de sangue, uma correlação com uma doença, como os cânceres de mama e os cânceres de intestino. E o exame de sangue é uma coisa simples. Por que então várias UNAs não surgem, já que a gente tem uma quantidade abundante de dados vindo do Sistema Único de Saúde? O Brasil usa
pouco e mal os dados que produz a respeito de saúde? É por isso? Com certeza poderiam surgir novas runas, né? A gente está olhando para correlações de exames de hemogramas, basicamente, com câncer, para detecção precoce de câncer. Mas também poderiam ter outras empresas que olhassem, por exemplo, para outros marcadores e correlacionassem com diabetes, com falência renal, com infarto, né? Então, existem milhares de oportunidades. E a gente poderia sim usar os dados do Brasil para treinar esses tipos de modelos, mas a gente tem algumas dificuldades. O primeiro é a dificuldade que a gente tem ainda de capturar e armazenar esses dados. Então, quando a gente olha, por exemplo, para prontuários médicos, né, que tem uma riqueza de dados tremenda, que poderia ser usado de forma preditiva para várias doenças. A maioria das consultas médicas, elas ainda não saem com um dado armazenado, ou muitas vezes tem anotações em papel, né? Então, interoperabilidade é um sonho meio distante. Então, com certeza, a gente tem problemas na fragmentação e na interoperabilidade que dificultam a criação dessas startups. Mas eu acho que é mais do que isso, é mais do que esse cenário de dados, né? A gente tem hoje no Brasil um cenário em que a maioria das health techs, elas atuam em problemas mais estruturais, como, por exemplo, os prontuários eletrônicos, né? Que tem super correlação com o que eu acabei de falar ali em cima. E isso mostra muito a maturidade do nosso sistema, mas também mostra um gap que a gente tem de investimento em startups que sejam mais deep tech, que sejam mais intensivas em ciência, né? Porque os venture capitalists, no geral, aqui no Brasil, eles estão mais acostumados a investir em empresas que são software as a service, e que aí vão dar um retorno muito mais rápido do que uma empresa que tem que validar a ciência, que tem que validar clinicamente, né? Mas o impacto que os investidores podem ter, que a sociedade pode ter de investir em deep techs é muito maior no longo prazo. Uau!